Voltando, gente. Antes só de eu começar a falar dos crimes contra a saúde pública, eu preciso só fazer um adendo com vocês. Vocês vão ter isso em legislação penal especial, mas não custa a gente já trazer para vocês e já lembrá-los que muitos dos tipos penais que a gente viu até agora são crimes hediondos típicos e alguns são crimes hediondos equiparados, tá? Então, vejam, o rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos, ela é taxativa, tá? Então, os crimes reconhecidamente hediondos estão no artigo 1º, tá? Então, ele foi alterado agora pelo pacote anticrime, tem alguns outros que foram inseridos. E na Constituição Federal, a gente vai ter ali crimes também que são equiparados. Então, a natureza jurídica deles não é de crime hediondo, mas pela gravidade da conduta, eles se tornam crimes equiparados, crimes parecidos, tá? Crimes irmãos de outra mãe, vamos dizer assim, tá? Então, eles acabam tendo as mesmas consequências jurídicas dos crimes tipicamente hediondos, tá? Só vou ler para vocês, então, para vocês terem já em mente isso que não pode esquecer, tá? O rol taxativo vai falar pra gente que crime hediondo quais são, tá? Homicídio do 121, homicídio simples, só que quando ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, tá? Então, ele vai ser considerado hediondo nessa hipótese, tá? Ainda que cometido por um só agente. E os homicídios qualificados, gente. Todos os homicídios qualificados são hediondos, tá? Muda totalmente os efeitos da condenação, tá? Lesão corporal dolosa, de natureza gravíssima, lesão corporal seguida de morte, quando praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, são as forças policiais, exército, policiais federais, militares, civis, tá? Policiais judiciários, né? A polícia judiciária hoje em dia, que também aí tá contemplado os antigos agentes penitenciários, que hoje são polícia penitenciária, tá? Contra eles, quando for lesão corporal gravíssima e com resultado morte ou com resultado morte, também será considerado hediondo, tá bom? Então, daquela pessoa que estava no exercício da função ou contra o seu cônjuge até 3º grau, desde que consanguíneo, tá? Latrocínio, hediondo, sempre. Extorsão qualificada pela morte, mediante sequestro e na forma qualificada. Estupro, tá? Estupro sempre será hediondo. Estupro de vulnerável, hediondo. Epidemia com resultado morte, hediondo. Então, assim, epidemia com resultado morte. A gente já vai falar sobre isso bem especificamente por conta da pandemia, tá? Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, que é o artigo que a gente vai começar a ver agora, que são os crimes contra a saúde pública, hediondo, tá? Favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual que a gente acabou de ver nas aulas anteriores, hediondo. Furto qualificado pelo emprego de artefato análogo a explosivo, hediondo. Então, esse aqui que eu falei para vocês agora foi inserido pelo pacote anticrime, tá? Comércio ilegal de arma de fogo, hediondo. Tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, hediondo, inserido pelo pacote anticrime. Organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo, também é hediondo. Então, vejam, aí a gente tem, além da tipificação do crime que a organização criminosa cometeu, tá? Então, é uma organização criminosa para tráfico de drogas. O tráfico em si é hediondo, tá? Equiparado a hediondo pela Constituição Federal. Veja, ele não está previsto expressamente na legislação especial, mas pela nossa Constituição Federal, o tráfico é hediondo, tá? Então, assim como o terrorismo, a tortura, então ele vai ser
duplamente penalizado, porque além de tudo, a gente tem um outro tipo penal agora, que é o de crime hediondo, que é o de organização, organizar-se, né? Inserir-se em uma organização criminosa, você também é um crime hediondo agora, daqui para frente. Isso daqui, gente, é da lei das organizações criminosas, que também teve alteração com o pacote anticrime, então vocês também vão ter isso em legislação especial, tá? Então, voltando aqui, vejam, crime hediondo, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Aqui, gente, terapêuticos ou medicinais, a gente insere não só a medicação, a gente insere fitoterápico, a gente insere, a gente vai inserir também shampoo, creme, tá? Também insere aqui, porque ele é um fim terapêutico, né? Então, você falsificar, corromper, adulterar ou alterar o produto, para isso, a pena é de reclusão de 10 a 15 anos, tá? É absurda a pena, é altíssima, tá? Porque aqui, quem é o ente lesado não é a pessoa em si que comprou, tá? É a fé pública, a saúde pública, é o Estado como um todo, é a comunidade, a coletividade como um todo. Por isso, a pena é tão alta, porque a reprimenda tem que ser mais grave, tá? Na mesma pena incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, Cuidado, gente. Tem gente que traz aí muamba do Paraguai para vender, né? Vai lá e compra um monte de shampoo, um monte de creme falsificado e não tem nem noção. Aquilo pode causar uma alergia tremenda numa pessoa, uma alopécia, né? É muito perigoso. Tem que cuidar, tá? Parágrafo 1º-A. Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Parágrafo 1º-B. Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições, sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente. Parênteses. Pandemia, início dela, falta de álcool gel em todos os lugares e o preço altíssimo nas alturas. O que o povo começou a fazer? Fabricar álcool gel em casa. Comprava álcool, comprava mais não sei o que lá, que fazia virar álcool gel e vendia sem o devido registro, a devida licença sanitária. É crime. A pena é de 10 a 15 anos, a pena é de 10 a 15 anos. É hediondo? O que hoje corresponde você responder por um crime hediondo? Antes, você aí poderia progredir de regime com 2/6 do cumprimento da pena, né? 2/6 e 3/5 para reincidente. Hoje, você só vai progredir de regime por ter cometido um crime hediondo, que nesse caso é sem violência ou grave ameaça à pessoa, né? Um crime contra a saúde, e for primário se você cumprir 30% da pena. Então, você tem que cumprir 30% dessa pena se você for primário, 40% se você for reincidente, para você poder ir para o regime semiaberto. Então, a pessoa vai ficar no regime fechado por um bom tempo, tá? Vejam a diferença que hoje isso faz, tá? A pena aumentou, né? As consequências pioraram, né? Então, isso é bem complicado. Inciso 2º. Em desacordo com a fórmula constante do registro previstos no inciso anterior, né? Então, sem o registro ou em desacordo com a fórmula que foi registrada. Quando você fabrica um produto ou um vinho, vamos falar aí, a gente desenvolveu um vinho. Não, tem que ser um medicamento. A gente desenvolveu a fórmula de um medicamento. Para eu poder comercializar, eu tenho que registrar, eu tenho que ter licença, eu tenho que ter teste, eu tenho que ter várias coisas, né? Inclusive, a fórmula desse medicamento fica registrada na vigilância sanitária. Porém, com a pandemia, um dos meus insumos para a fabricação desse medicamento, nossa, triplicou o valor.
Então, agora, e a gente descobriu que ele efetivamente não faz tanta diferença no resultado desse remédio que a gente fabricou. Ah, vamos tirar, né? O fabricante decide tirar esse componente porque tá muito caro e porque não consegue fabricar com ele, não tem, e eu não posso, e não quer parar de vender, não quer parar de lucrar. É uma adulteração da fórmula, das características, da identidade, né, da qualidade que foi anteriormente admitida para comercialização, tá? Então, essa adulteração da identidade autorizada de comercialização também é crime, tá? Inciso quarto, com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade. 5, de procedência ignorada. 6, adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente. Então, você, inclusive, comprar insumos sem autorização de quem expõe, sem autorização, também é crime, tá? E a modalidade culposa, se você pratica o crime de forma culposa, né? A pena daí ela diminui, ela vai de 1 ano a 3 anos e multa, tá? Além de multa. Então, é um tipo penal que também admite a modalidade culposa, sem intenção, por negligência, por imperícia, né? Então, vejam que ela abarca todas as hipóteses aí de possibilidades de comercialização desses produtos. Então, é algo muito sério? Sim, é algo muito sério, né? Isso daqui vai ter impactos, inclusive, na vida privada da pessoa, consequências aí de um dano moral, de um dano material, né? Código de Defesa do Consumidor. Gente, Código de Defesa do Consumidor também atende aqui, além de tudo, é um crime contra o consumo, né? Contra o consumidor, você adulterar, tá? Só que daí, vejam, o lesado, o bem jurídico tutelado é o consumidor, tá? Então, existe o crime contra o consumo também, além de ser um crime contra a saúde pública, contra a coletividade, tá bom? Então, a gente tem mais essa hipótese aí, tá? Sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, a coletividade. E dentro de falsificar, aí a gente tem alguns núcleos verbais, né? Algumas formas com que a ação é executada. Dar como verdadeiro o que não é, falsificar, corromper, estragar, adulterar, modificar, transformar, produtos destinados para fins terapêuticos ou medicinais. Crime hediondo, tá? Então, esse é o principal tipo contra a saúde, tá? Sobre o crime de pandemia, gente, que tá lá previsto na nossa legislação especial agora e ganhou principal destaque com a situação atual que a gente vive. Epidemia com resultado morte, tá? O que acontece aqui, gente? Aqui você tem um tipo penal de epidemia com resultado morte. Você tem uma pena para isso, tá? E a gente pode ter duas hipóteses de responsabilização por epidemia, tá? Primeiro, a gente precisa entender o que é epidemia com resultado morte. Nós, cientes da situação atual que a gente vive, tá? Eu sabendo que estou contaminada, né, com o Covid-19, o SARS-CoV-19, saio de casa com vontade, conscientemente, com dolo, com intenção de propagar o vírus, sem máscara, sem passar álcool gel, vou no mercado, passo por tudo, espirro, coço o nariz, passo a mão por tudo quanto é lugar, tá? Se alguém chamar a autoridade policial para mim, eu serei presa em flagrante, autuada, tá? Vou para a delegacia e responderei criminalmente por epidemia, tá? Se a epidemia, se gerar epidemia, gerar morte, né? E é o que vem acontecendo, vejam, gente, a epidemia com resultado morte é o que está acontecendo, as pessoas estão morrendo, tá? Então já está caracterizado a situação de epidemia, tá? E com mortes. Então, se eu conscientemente não tomo
os cuidados necessários, eu poderei ser responsabilizada por esse tipo penal, dolosamente ou culposamente, tá? Então, alguém aí tá saindo sem máscara porque acha que não é tão grave a situação? Ou porque acha que, ai, eu não tô com nada, não tô sentindo nada, não vou passar nada pra ninguém, e se pegar também o problema é meu, né? Culposamente, eu ligo o foda-se, né? O dolo aí, eventual, né? Então, com dolo eventual, desculpa. Então, eu não quero matar ninguém, eu não quero o resultado morte, né? E eu não quero contaminar ninguém. O resultado epidemia, ele é previsto, né? Todo mundo sabe que a gente está vivendo uma pandemia, não é nem uma epidemia, é uma pandemia. E eu simplesmente ignoro, finjo que não tô nem aí, que não ligo, né? Ligo, foda-se. Então, eu responderei também, ainda que seja pelo dolo eventual, tá? Então, existe essa possibilidade. Falei culposo, desculpa. Dolo eventual, dolo direto ou dolo eventual, tá? Então, a gente responde, ainda que seja por dolo eventual. Gente, tá todo mundo sabendo que tem uma pandemia, tá todo mundo sabendo que tem gente morrendo. Você vai sair sem máscara? É sério, ainda assim você vai sair sem máscara, ainda assim você não vai usar álcool gel, ainda assim você não vai fazer isolamento social, mesmo sabendo que precisa? Ponto. Então tá bom. Então nós vamos te qualificar, vamos te tipificar a sua conduta como epidemia, né, com resultado morte, e você responderá por ela, né? Gente, isso é crime hediondo. Não façam isso, não saiam. Sejam conscientes, tá? Então, além da multa, né, que hoje a gente tem o decreto estadual que prevê a aplicação de multa para quem descumpre o isolamento e para quem, na verdade, para quem descumpre a utilização da máscara, né? O decreto fala só especificamente da máscara em locais públicos. Então, você tá dentro do seu carro, não precisa usar. Você pôs o pé para fora do seu carro, você tem que usar, tá? Porque senão você pode ser aí autuado pela PM, pela Guarda Municipal, tá? Fica atrelado ao seu CPF, vira dívida ativa, um caos para sua vida, tá? Então, gente, é sério? Pô, é seríssimo, tá? E você vai cumprir uma pena aí alta desnecessariamente, tá? Só vai poder progredir de regime depois que você cumprir 30% da pena, se você for primário, porque se você não for primário, você vai ter que cumprir 40% da pena se você for reincidente, tá? Então, gente, gravíssimo, tá bom? Então, isso é o que a gente precisava saber aí dos crimes contra a saúde, importantíssimo. Claro, contra a saúde aí a gente tem alguns outros tipos penais, tá? Mas os mais importantes e os mais comuns e o que geralmente cai na sua prova da OAB, na prova do concurso que você vai fazer, são esses crimes contra a saúde pública ou de falsificação, corrupção, adulteração, porque é um tipo misto alternativo, né? Então é um tipo que você faz qualquer uma dessas condutas e você já incorre nessa pena. E claro, por hora, para quem aí vai fazer a OAB para testar, com certeza vai cair o tipo penal da epidemia. Não tenha dúvida, né? Tá em voga, tá em alta, a gente não tinha isso, né? A gente não tinha nenhum tipo de epidemia, né? Epidemia aí é a questão do vírus, né? Então, era muito difícil a gente ter esse tipo de situação no nosso país ou no mundo. Hoje em dia a gente já tá vivendo uma nova experiência, tá? Então, gente, contra a saúde pública, são esses dois os mais importantes, tá? Na próxima aula, a gente já vai começar a ver, então, dentre os crimes contra a paz pública, os mais importantes também, tá bom?